Graça e paz, queridos, que o nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe. Estamos nos preparando aí para mais um culto. Daqui a pouco nós estaremos iniciando. Avisem a todos para participarmos em nome de Jesus daqui a pouco desse momento de adoração ao Senhor. Vamos nos preparar para isso em nome de Jesus. Enquanto isso eu vou me preparando aqui. Tem um louvor. Mais um dia de culto, graças a Deus, mais um dia que nós podemos adorar o Senhor. Ele, somente Ele é Deus. Hoje nós estaremos falando sobre o filho pródigo, relatado lá em Lucas, capítulo 11, capítulo 15, a partir do versículo 11. E essa é a mensagem que o Senhor falou ao meu coração hoje. Espero que o Senhor nosso Deus fale também aos corações de todos vocês. Em nome de Jesus. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vamos preparar para louvar ao Senhor. Sala, pega o outro monitor para mim, por favor. Vim para adorar-te. Amém. Convide seus amigos, convide seus conhecidos para a gente junto escutarmos a palavra. Pessoas estão entrando, mas ainda tem poucas pessoas. Vamos aguardar aí um pouco para que mais pessoas possam participar. E aí também, queridos, vocês podem, através aí das suas plataformas, mandar também os seus pedidos de oração, e nós estaremos iniciando esse período de oração para a gente iniciar o culto em oração, colocando os pedidos dos queridos na presença do Senhor. Preciso dos cabos também nessa.
Como que eu vou ligar sem cabo? Ajustando aqui as computador, ligar mais uma tela aqui para a gente acompanhar a todos. Enquanto isso, escuta essa bela música aí. Amém. Vamos orar, Bel, pelo sogro da Crícia, que ainda está no hospital. Vamos orar por ele em nome de Jesus. Senhor, que tu és Anota para mim, o sogro da Crícia. A gente vai orar por ele. os teus caminhos, tens teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia. Mas alguém quer fazer pedido de oração, fique à vontade de solicitar, que a gente vai iniciar o culto com essas orações, colocando diante do Senhor. Que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria, me coloco em tuas mãos. Pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor. Pois em quem tem. Vamos iniciar então, queridos. Todos que estão assistindo, nos acompanhando nesse período de culto, período de louvor, de adoração ao Senhor. Eu estarei orando e colocando diante do Senhor os pedidos. A Rafa está pedindo pelo Miguel e a família, e todas as famílias da igreja. Estaremos orando por eles também. Quem mais quiser fazer seus pedidos de oração, nós estaremos orando e colocando diante do Senhor a vida de todos vocês. Todos que estão participando podem interagir. Então nós temos aqui a oração pelo sogro da Crícia, que está no hospital, pelo pequeno Miguel e a família do Rafa, Eric, Alvine. E coloque, queridos, pedidos de oração para estarmos orando juntos e colocando diante do Senhor aí todas as necessidades diante do Senhor. Vou fazer uma oração para a gente iniciar o culto, e aí logo depois a gente... o Walter está pedindo pelo filho, o Tomás, o filho da Vitória, que está com crise de bronquite. Vamos orar também pelo filho da Vitória, que está com crise de bronquite, em nome de Jesus. Amém. Eu vou fazer uma oração para a gente começar, e aí, se tivermos mais
mais pedidos de oração, a gente faz essas orações que foram solicitadas aqui. Senhor Deus, obrigado, Deus Santo, por esse período, Pai, de oração, de louvor, de gratidão ao Senhor e de compartilhamento da Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que essa palavra esteja alcançando a todos, ó Senhor, que estão nos assistindo, Pai. Pai amado, nós não temos hoje condições de estar online, não temos condições de estar juntos na Tua casa, Senhor, mas nós estamos aqui online, Senhor, para compartilhar a Tua palavra, Senhor, e engrandecer o Teu santo nome, Pai. Peço, ó Deus Santo, em nome de Jesus, que esteja através dessas ferramentas, Pai, fazendo a Tua vontade, buscando, Senhor, tocar no coração das pessoas que estão assistindo, Pai, para que essas pessoas sejam transformadas, modificadas pela Tua palavra, em nome de Jesus. Nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Amém. Bom, então nós temos oração aqui pelo sogro da Crícia, pelo Miguel e também pelo Thomas, o filho da Vitória, que está com bronquite. E vamos orar então e colocar todas essas pessoas diante do Senhor. E depois nós estaremos compartilhando então a palavra em nome de Jesus. Amém? Então eu convido todos vocês que estão participando e que não escreveram aqui, não colocaram seus pedidos de oração, mas tem algo em particular para colocar diante do Senhor. Então esteja comigo em oração, colocando diante de Deus as suas petições, e eu sei que juntos nós estaremos tocando o coração do Senhor em nome de Jesus. Amém? Somos Igreja Batista Getsemane, em Parque Alexandre, fazendo a diferença, fazendo a obra do Senhor em nome de Jesus. Vamos orar. Deus amado, estamos passando, ó Deus Santo, por um momento de crise, Pai. Estamos passando, ó Deus amado, por um momento em que há muitas incertezas, Senhor, há muita insegurança, meu Pai. E eu creio, ó Pai, que há pessoas que estão nos assistindo ou que nos assistirá, Senhor, depois, Pai, que estão vivenciando essas angústias, ó Senhor, em seus corações, Pai. Mas, Deus Santo, eu peço em nome de Jesus que a todos quantos a minha voz chegar, Senhor, através desse vídeo, Pai, esteja sendo tocado pelo Senhor, meu Pai. Tanto quantos, ó Senhor, a Tua palavra chegar através desse Teu servo, ó Senhor, seja tocado pelo Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos, ó Pai, que a Tua palavra é eficaz, Senhor. Sabemos que a Tua palavra, Senhor, transforma, que a Sua palavra edifica, Senhor, que a Tua palavra cura, que a Tua palavra, Senhor, faz maravilhas, Pai. E sabemos também que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, coloco diante do Senhor o sogro da Crícia, Senhor, que está hospitalizado, Senhor, e necessita, ó Deus Santo, do Teu cuidado, Senhor, necessita do Teu agir, Senhor, pois o ambiente hospitalar não é um ambiente muito bom para estar, nem em momento de calmaria, Senhor, muito mais em momentos de pandemia, Senhor. Por isso pedimos para o Senhor, haja, Senhor, naquela vida, com poder e autoridade, meu Deus, em nome de Jesus. Peço a Deus pelo pequeno Miguel, meu Pai, cuida dele, Senhor. Cuida, Senhor, coloca as Tuas mãos, Senhor, e, Senhor, esteja tirando, Senhor, toda e qualquer enfermidade que possa estar sobre ele, meu Pai, limpando, Senhor, em nome de Jesus, todo e qualquer catarro, Senhor, toda e qualquer infecção, ó Deus, em nome de Jesus. Coloca as Suas mãos sobre ele, Senhor, pois sabemos, ó Pai, que o Miguel, Senhor, é um pequeno seu, meu Pai, e pedimos ao Senhor que o Senhor esteja cuidando dele, Deus Santo, em nome de Jesus. Deus amado, Senhor, peço ainda, Senhor, pelo Thomas, filho da Vitória, Senhor, que está com bronquite, meu Pai. Senhor, coloca as Tuas mãos sobre os pulmões, ó Senhor, dessa criança, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre, ó Deus,
este menino, Senhor, para que haja, Senhor, uma limpeza, Senhor, de todo o catarro, Senhor. Tire, Senhor Deus, em nome de Jesus, toda infecção, meu Pai. Proteja essa criança de todo o mal, Deus Santo, em nome de Jesus. Eu peço, Pai, que o teu Santo Espírito, Senhor, haja, Senhor, nesta família, fazendo, ó Pai, a tua obra, em nome de Jesus. Deus querido, coloco diante do Senhor esse momento de culto, Senhor. Momento em que nós estaremos lendo a tua palavra, Senhor, e que as pessoas estarão participando, Senhor, do teu culto, Senhor, mesmo nas suas telas, ó Senhor, de televisões, celulares, computadores, ó Deus. Mas eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja agindo através de tudo que for feito aqui neste lugar, Pai. Coloca as tuas mãos, Senhor, poderosas. Coloca, Senhor, as tuas mãos sobre todos, ó Senhor, que estão angustiados, ó Deus. Ó Senhor, que estão com incertezas, ó Deus. Todos aqueles, ó Pai, que têm sentido medo, ó Deus. Coloca as tuas mãos, ó Pai. Sentem medo, Senhor, por suas famílias. Sentem medo, ó Pai, por causa das suas vidas, ó Senhor. Coloca as tuas mãos em nome de Jesus. A ti seja a honra, seja a glória, seja o louvor, Pai. Em nome de Jesus, nós agradecemos o Senhor, pois sabemos que o Senhor é fiel em tudo o que faz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido aos irmãos estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao 20. Evangelho de Lucas, capítulo 15, eu estarei lendo do versículo 11 ao versículo 20. Sabemos que os evangelhos, que são classificados como evangelhos, aí são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, e eu sempre falo na igreja e vou compartilhar aqui com os queridos que Mateus, Marcos e Lucas são os evangelhos sinópticos e João está fora dessa lista, e Deus tem nos falado através das boas novas de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, nos fala da parábola do filho pródigo. Essa parábola veio ao meu coração recentemente e eu quero compartilhar um pouco aquilo que o Senhor falou comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 ao versículo 20. Eu vou ler a palavra que diz o seguinte: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos seus bens que me cabem. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura,
e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. A história continua falando do desenrolar da volta desse filho pródigo, da atitude do irmão do filho pródigo, mas eu quero parar por aqui. O momento em que o filho pródigo ele retorna para o seu pai. O título do sermão de hoje é Caindo a Ficha. Em um determinado momento, este filho, ele se deu conta de que ele tinha feito uma grande bobagem. E no momento que ele se deu conta, no momento que nós usamos essa palavra caiu a ficha, ele volta para o seu pai. Só para que nós possamos contextualizar, nós vemos lá no versículo, no início do capítulo 15, que os publicanos e os pecadores se aproximaram de Jesus para o escutar, e os fariseus começaram a murmurar, dizendo que o mestre estava recebendo publicanos e pecadores. E, em virtude de Jesus saber dessa murmuração dos fariseus, ele propõe essas parábolas. E propõe primeiro a parábola da ovelha perdida, depois ele fala da parábola da dracma perdida, e depois ele fala também da parábola do filho pródigo, e o último ele fala da parábola do administrador infiel. Jesus Cristo, nosso Senhor, falando a respeito do filho pródigo, ou todas as coisas que nosso Senhor ele quer nos falar, ele sempre tem uma lição a nos ensinar. E eu comecei a pensar e quero compartilhar com os queridos a respeito dessas lições que eu entendi nos passar essa parábola do filho pródigo nos versículos que nós lemos. Iniciando os versículos lidos, versículo 11 e 12, diz que certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. A lei permitia que o filho, antes da morte do pai, recebesse uma parte dos seus bens, ou seja, 1/3 dos bens que lhe cabia. E esse filho, ele pede aquilo que ele tinha direito. Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Assim como nós sempre estamos fazendo, e acabamos de fazer isso em oração, pedindo a Deus o que nós queremos que Deus faça, ou aquilo que nós achamos que tem direito, que temos direito da parte de Deus. Aquele filho, ele pede para o pai a parte que lhe cabia, aquilo que era do seu direito. E eu afirmo, queridos, que nós temos o direito de pedir a Deus aquilo que nós necessitamos, aquilo que nós almejamos. E nós fazemos isso através da oração. Nos conectamos ou nos achegamos a Deus através da oração. Quarta-feira, os irmãos que frequentam a Igreja Batista de Getsêmani sabem que todas as quartas nós temos os cultos de oração. Momento que nós nos reunimos e colocamos diante do Senhor aquilo que nós desejamos, quais são as nossas petições.
E muitas vezes nós colocamos diante do Senhor que nós queremos ou almejamos ter alguma coisa. Ah, Senhor, eu gostaria de ter um carro. Ah, Senhor, eu gostaria de ter uma casa. Senhor, eu gostaria muito de adquirir um determinado bem. E nós fazemos essas petições. Outros buscam ao Senhor e desejam estar empregados ou buscam por uma porta de emprego, e nós temos o direito de pedir isso para o Pai. Senhor, me abençoe, eu preciso de uma porta de emprego, eu preciso trabalhar, tanto tempo desempregado, eu preciso estar recebendo do Senhor essa bênção. Outros chegam diante do Pai para pedir a respeito do relacionamento. Ah, Pai, eu quero tanto que o meu relacionamento dê certo, eu quero tanto estar num relacionamento. São vários pedidos, várias coisas. Se a gente começar a enumerar, a gente vai ficar aqui falando um tempão de quantas petições são colocadas diante do Senhor. E cada um com a sua legitimidade, cada um com a sua intenção. E o filho pródigo pediu para o seu pai, e quando a parábola ela começa a falar a respeito do filho e a respeito do pai, nós devemos entender que o pai aqui é Deus, o nosso pai, nosso Senhor. E o filho somos nós. E as atitudes que esse filho tem expressam atitudes que nós temos. Nós nos achegamos a Deus em oração, nos achegamos a Deus em petição ou pedindo ao Senhor que Ele esteja nos abençoando em determinadas áreas. E foi isso que o filho pródigo fez. Pediu uma bênção ao seu pai. Dá-me a parte dos seus bens que me cabe. É isso que eu quero. E aí a próxima parte do versículo 12 diz o seguinte, que ele lhe repartiu os haveres. Ou seja, o pai concedeu ao seu filho o desejo do seu coração. De um lado, nós vemos o filho pedindo para o pai, e de outro lado, nós vemos o pai concedendo os desejos do seu coração. E nós podemos perceber, queridos, que o Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, Ele está sempre disposto a nos abençoar. Eu tenho um amigo que diz que o Pai ele sempre vai nos responder. Mas a resposta do Pai ela pode ser sim, tudo bem. Eu vou te dar aquilo que você merece, aquilo que você precisa. Ou a resposta do pai pode ser não, você não vai receber. E Deus ele responde. Ou a resposta do pai pode ser espere. E talvez, queridos, nós ou algum de vocês estejam passando por essa situação, que estão aguardando uma resposta do pai, e o pai simplesmente está pedindo para que você espere. Ou alguns pedidos são tão absurdos e vão te fazer tão mal que Deus ele não vai conceder. Ou Deus, no seu tempo, concede de acordo com a sua vontade. Ele vai conceder. Mas o certo é que todos nós podemos chegar ao Pai, todos nós podemos chegar a Deus em oração e colocar diante do Senhor as nossas petições. Nós podemos fazer isso, nós podemos chegar ao Senhor, e o Senhor, de acordo com a sua vontade, Ele sempre está disposto a nos responder de acordo com a sua vontade. Não é a nossa vontade, não é a minha vontade, é a vontade dEle que sabe de todas as coisas. Então, o pai deste filho pródigo, ele lhe concedeu o seu desejo, lhe repartiu os seus haveres. E aí nós vamos ver, queridos, como foi a reação, ou qual foi a reação desse filho, depois dele ter recebido tudo aquilo que ele queria. O desejo do coração dele foi
quando ele chegou ao seu pai, pai, me dá a parte que me cabe, eu quero o que é meu, um terço de tudo que o senhor tem. Isso ele recebeu. Mas nós podemos ver que este filho, logo depois de receber tudo o que ele queria, ele, no versículo 13, diz: passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu por uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. O pai concedeu o desejo do seu coração. Ele recebeu tudo o que ele tinha direito, e depois de receber tudo o que ele tinha direito, a atitude dele foi, depois de pouco tempo, se afastar. E ele não só se afastou do seu pai. E aqui eu quero trazer, queridos, três questões ou três pontos que nós geralmente nos afastamos. E o que aconteceu ali com o filho? Primeiro, ele se afastou do pai dele. Ele demonstrou total desrespeito, desconsideração com o seu pai, que acabara de te dar pouco tempo atrás tudo aquilo que ele desejava. Todo o valor que o pai deu a ele, considerando-o, dando a ele a herança que lhe cabia, não foi o suficiente, e depois de pouco tempo ele saiu da casa do pai, ele se afastou totalmente do seu pai. E aí eu digo, querido, que nós temos muitas pessoas que foram muito abençoadas, que receberam muita coisa da parte de Deus e hoje não estão na presença do Pai. Podem até estar na igreja ainda, mas não estão na presença do Pai. Já há muito tempo não sente a presença de Deus. Já há muito tempo não sente o agir do Pai. Mesmo tendo sido tão abençoado, mesmo tendo recebido do Pai o que lhe cabia, o que lhe era concedido, o que estava no coração, recebeu do Pai, mas não está mais na presença do Pai. E existem muitas pessoas que após sair da igreja falam assim: ah, eu fui muito abençoado naquela igreja, olha, Deus me abençoou muito, mas hoje estão longe da presença do Pai. Esquecendo de tudo aquilo que foi feito lá atrás, de quanto Deus abençoou. Eu, infelizmente, eu tenho o desprazer de ver ou encontrar, desprazer pela situação que se encontra hoje, uma pessoa que, alguns anos atrás, há muito tempo atrás, nós acompanhamos e abençoamos naquilo que podia abençoar, mas hoje tem uma vida totalmente destruída, totalmente entregue a coisas que nós vamos falar daqui a pouco à frente. Mas tudo que Deus fez ficou para trás. Totalmente afastado do Pai. E nós vamos ver as consequências disso um pouco mais à frente. A Bíblia nos diz, o texto nos fala que certo homem tinha 2 filhos. E quem pediu para receber a herança foi o mais moço. E quando esse filho mais moço, ele ajuntou tudo que era seu e partiu, ele também se afastou do seu irmão. Se afastou da pessoa que estava com ele, que o acompanhava. E eu digo que parece uma sequência muito lógica. Primeiro nós nos afastamos de Deus, depois nós nos afastamos dos irmãos, parece que é gradativo. Nos afastamos de Deus, nos afastamos dos irmãos. Quando ele pegou tudo que ele tinha e saiu para uma terra distante,
ele também se afastou do seu irmão que estava na casa do pai. E quantos, queridos, mesmo estando na casa do pai, mesmo estando dentro da igreja, já não querem estar mais ao lado dos irmãos, já não querem mais relacionamento, ou seja, esse filho cortou todo o relacionamento que ele tinha com seu irmão. E nós vemos e acompanhamos algumas pessoas nas igrejas que querem simplesmente chegar, assistir o culto e ir embora. Chego, assisti o culto, vou embora. Chego, assisti o culto, vou embora. E hoje, na situação que nós estamos, no momento que nós precisamos ficar isolados, alguns sentem falta, mas eu queria tanto estar com os irmãos, mas isso não se vê dominicalmente, não se vê nos cultos, as pessoas preocupadas em ter relacionamento. Isso tem se perdido e está se perdendo cada dia mais. E aí o último estágio desse afastamento, e nós nunca devemos nos afastar, é sair da igreja. E aí o versículo diz que ele foi para uma terra muito distante. Algumas pessoas que já frequentaram a igreja se afastaram do pai, se afastaram dos irmãos e se afastam do templo do Senhor. Não quero mais ir à igreja, não quero mais estar na igreja. Irmãos, pensem quantas bênçãos ou quantas vezes Deus já falou ao seu coração na igreja. E nós colocamos barreiras para ir à casa do Senhor, colocamos barreiras para estar juntos em comunhão, para escutar a palavra, para louvar ao Senhor, para prestar um culto ao Senhor. O Senhor nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, através dessa parábola do filho que se afasta da presença do Pai, nos mostra que nós nunca devemos nos afastar, porque as pessoas se afastam do Pai, depois se afastam dos irmãos e depois se afastam da igreja. E é interessante, queridos, eu já vivi essa experiência, quando você encontra alguém que já frequentou a mesma igreja que você, a pessoa não consegue nem te olhar no rosto, como se a amizade, o relacionamento pudesse acontecer só dentro da igreja. Não te dão nem a possibilidade de uma conversa. Fogem da tua presença. Talvez motivados pela vergonha. Não se sabe ao certo, mas o certo é que nós não devemos, nunca devemos nos afastar como fez o filho pródigo. Eu pensando a respeito deste afastamento, eu afirmo que o afastamento, o afastar, ele não é justificável. Mas de acordo com algumas justificativas que eu já escutei, eu vou citar alguns possíveis motivos que as pessoas dão para se afastar. Uma das coisas é que algumas pessoas vão para a igreja só para receber. Eu quero ser abençoado, eu quero bênção. Senhor, eu quero um carro. Ah, Senhor, porque quando eu receber esse carro, eu vou fazer a tua obra, o Senhor sabe do meu coração. E aí o Senhor abençoa. Dá condições para a pessoa ter um carro. E a primeira coisa que a pessoa faz, igual o filho pródigo, a partir de um pouco tempo depois, já não vai mais para a igreja. Já recebeu o que tinha recebido. Ah, Senhor, eu quero emprego, porque quando eu receber o emprego, o Senhor sabe. Hoje eu não consigo ser fiel, porque eu não tenho emprego, mas quando eu receber o emprego, o Senhor sabe que eu vou estar na sua casa. Eu amo mais estar na sua casa do que em lugares mil. A primeira coisa que faz depois que recebe o emprego, pouco tempo depois,
Não dá tempo de ir na casa de Deus, não tenho tempo para nada mais, estou muito cansada. Um outro motivo que as pessoas dão para não estar na casa do Pai é que não estavam mais contentes com o relacionamento, nem com Deus, nem com os irmãos, nem com o pastor. Não, não estou mais. Aquela igreja lá, aquelas pessoas. Olha, Deus não fala mais comigo ali naquele lugar. Eu não quero mais estar. Por isso eu me afastei. E outras ainda dizem que não estavam contentes com Deus, com a casa do Pai. Dão justificativas para estar fora da igreja. Dão justificativas para não estar na presença de Deus, mas nada disso é justificável. Não temos justificativas para estar fora da presença do Senhor. E o texto segue, do versículo 14 ao 16, e continua falando a respeito do filho, depois dele ter saído da casa do seu pai. E o texto nos diz o seguinte: versículo 14, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. E aí nós vemos, queridos, que esse filho que se afasta da presença do pai, ele começa a passar por dificuldades. Começa a passar fome. Mas por que ele começou a passar fome, sendo que ele recebeu a parte que ele lhe cabia, um terço de tudo que seu pai tinha? Porque a palavra diz que ele dissipou todos os seus bens, consumiu tudo, e aí começou a passar necessidade. E aí quando ele começa a passar necessidade, e quando nós estamos em necessidade, passando necessidade, aí é que nós sabemos quem são os nossos amigos. Amigos que muitas vezes nos criticam por estar na igreja, amigos que muitas vezes falam assim: você é louco, domingo de manhã, ir para a igreja num calor desse. Você é louco, domingo à tarde, ir para a igreja. Você é louco, quarta-feira, ir para a igreja. Quando você estiver em dificuldade, aí sim vocês vão conhecer quem são seus amigos. Este filho pródigo, ele tinha uma condição quando saiu da casa do pai dele, e ele resolveu viver uma vida sem regras, em devassidão, e provavelmente ele tinha muitas pessoas que estavam ao seu redor, porque quando nós temos dinheiro, nós temos muitas pessoas ao nosso redor. E quando ele começou a passar necessidade, ele foi obrigado a se sujeitar, a se agregar a algumas pessoas daquela cidade que mandaram ele guardar os porcos. E para um judeu, o porco é um animal imundo. Fora da religião, isso já seria ruim, guardar os porcos. Imagine para os judeus. E aí o versículo 15 diz: e então ele foi e se agregou a uns dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ele precisou se sujeitar a situações de humilhação que ninguém deseja passar. Onde estavam os amigos? Onde estão os amigos desse homem agora? Onde estão os seus amigos no momento de necessidade? Onde estão? Quem é
que iria ajudá-lo. Praticamente, os homens daquela cidade, em que ele gastou todos os seus bens, disseram assim: quer comer ou quer dinheiro? Vai cuidar dos porcos. Quer comer ou quer dinheiro? Vai trabalhar. E a palavra nos diz que ele desejava comer, ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Essa comida era comida que pessoas de extrema necessidade comiam, mas nem isso era lhe dado. Versículo 16, ele desejava comer a ração que era dada por os animais, mas nem isso era lhe dado. Este filho tinha uma vida confortável com o seu pai, mas ele decidiu sair da casa do pai. Ele esbanjou tudo o que ele tinha, vivendo uma vida de devassidão, e chegou à miséria, cuidando de porcos, desejando comer ração de porcos, mas nem isso ele conseguia. Só que chegou um momento da vida deste homem em que a ficha dele caiu. Ele começou a se lembrar, a partir no versículo 17, diz assim: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Este precisou quebrar todo o orgulho que ele tinha, que já estava sendo jogado ali na lama dos porcos. Ele precisou quebrar todo o orgulho para reconhecer que ele tinha uma boa vida ali com o seu pai, e aonde ele estava, ele não tinha condições de nada. E nós devemos muitas vezes olhar para nós e reconhecer que nós somos orgulhosos e que muitas vezes nós precisamos quebrar o nosso orgulho e colocar a nossa cabeça no lugar e voltar para a casa do pai. Mas o filho, esse filho pródigo, ele teve duas atitudes que eu quero listar aqui no versículo 18. A parte B, ele diz assim: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Ele reconheceu o seu erro. Assim como nós também devemos reconhecer o nosso erro, as nossas falhas, as coisas erradas que nós fazemos que nos leva à destruição. As coisas erradas que nós fazemos que nos levam ao afastamento do Pai, que nos levam a um momento de miséria. Devemos reconhecer, queridos, que nós cometemos erros e esses erros trazem consequências que nós estamos vivenciando ou vivenciamos constantemente. O filho pródigo reconheceu o seu erro, reconheceu que ele errou. E quando nós estamos errados, devemos nos quebrantar e reconhecer o nosso erro. E depois de reconhecer o erro, ele tomou uma das melhores atitudes da sua vida. Ele voltou para o Pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Versículo 18, parte A. Levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. Quantos de nós precisamos, queridos, olhar para esse versículo e dizer para nós mesmos: quando
voltar o período em que todos podem circular livremente, eu quero ir para a casa do Pai. Eu quero ir para a casa de Deus. Eu quero louvar a Deus. E quantos podem dizer hoje, neste momento, eu estou afastado da casa do Pai, mas o meu desejo é estar na presença do Pai. O meu desejo é estar diante do Senhor. E você pode, querido, estar pedindo para Deus, Deus, eu quero estar na tua presença, porque eu estou distante. Olha a degradação em que aconteceu na vida do filho pródigo. Tinha tudo na casa do pai, pediu para o pai uma bênção de todos os bens, daquilo que ele tinha direito, o pai deu para ele. Depois de pouco tempo saiu da casa do pai, gastou tudo o que ele tinha de uma forma desordenada, sem critério nenhum. Viveu na devassidão, dissolutamente. Foi cuidar de porcos, passou fome. E depois de passar por tudo isso, ele reconheceu: o meu pai tem trabalhadores que comem melhor do que eu vou para a casa do meu pai. Ele se levantou e foi para a casa do pai. O filho pródigo percebeu, caiu em si. A sua ficha caiu e ele percebeu que ele nunca deveria ter se afastado da casa do pai. Ele nunca deveria ter se afastado dos seus irmãos. Que ele nunca deveria ter se afastado do ambiente que ele vivia. Ele percebeu que ele precisava quebrar o seu orgulho para ele começar a se aproximar novamente de Deus, se aproximar novamente do Pai. Muitas vezes o nosso orgulho não nos permite voltar os nossos rostos a Deus e falar com Deus a respeito do que se passa em nosso coração. Por isso, querido, eu te convido, em nome de Jesus, para estarmos juntos orando. E peço que vocês estejam se colocando diante de Deus. E peça para o Senhor, para olhar para o seu coração. E peça para Deus cuidar de você. E se você está afastado do Pai, eu peço que você coloque diante do Senhor agora, em nome de Jesus, a sua vida e o seu desejo de voltar para a presença do Senhor. Nunca é tarde. Nunca é tarde para voltar para a casa do Pai. Talvez você esteja hoje igual ao filho pródigo, ali com os porcos, na lama, sendo humilhado, sendo maltratado. Mas, querido, em nome de Jesus, é hora de se levantar. Levante-se em nome de Jesus. O Pai está de braços abertos e no versículo 20 diz que levantando-se foi para o seu pai. E ainda vinha ele de longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o Senhor está com os braços abertos para o abraçar, para o beijar, para te dar tudo aquilo que ele pode te dar em nome de Jesus. Esteja orando comigo, queridos, em nome de Jesus. Coloque-se diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Olha, Senhor, para todos os que estão assistindo esse vídeo agora, Senhor. E todos que
estão olhando para o que foi dito aqui nesta noite, Senhor. Todos aqueles, ó Pai, que estão entristecidos, ó Senhor, com o relacionamento, com os irmãos, com a igreja, Senhor. Todos aqueles que muitas vezes não têm tido um relacionamento com o Senhor, meu Pai, que não têm te buscado mais, que não têm sentido mais a Tua presença, Senhor. Senhor, todos aqueles que se afastaram da Tua presença porque entendem, Senhor, que não tem mais lugar para eles, ó Senhor, na Tua casa, ou diante do Senhor, meu Pai. Deus Santo, eu te peço em nome de Jesus, tenha misericórdia, Senhor. E a Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Pai compadeceu-se do Filho e o abraçou e beijou, e eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, Pai, abraçando agora esses queridos, que esteja, Senhor, mostrando, Senhor, o Teu poder, a Tua misericórdia, Senhor, porque o Senhor os ama, porque o Senhor, ó Pai, tem prazer em tê-los de volta ao Senhor, meu Pai. Oh, Deus Santo, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre esses pequeninos, Senhor, e esteja tratando nestes corações, Senhor, para que, ó Deus, tudo aquilo, Pai, que os fez afastar, os traga de volta, Senhor. Os traga para a Tua casa, os traga para a Tua presença, Deus, em nome de Jesus. Seja feita a Tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Senhor, te peço por todas as famílias que estão assistindo ou que estão representadas, ó Deus. Peço pela dona Elvira, Senhor, que pediu oração aqui pela família, Senhor. Peço pelo Wagner, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, cuida dele, Senhor, nesse momento pós-cirúrgico, ó Deus. Coloca as Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus, para que haja uma boa recuperação, meu Pai. Ô Senhor, reforço, Senhor, que o Senhor, Pai, possa, em nome de Jesus, quebrantar, ó Pai, todo o coração endurecido, Senhor, que ainda não reconheceu o Senhor, como Salvador, meu Pai. Ô meu Pai, peço por todos os enfermos, ó Senhor, que foram colocados aqui ou não, meu Pai. Peço pela esposa do Rodrigo, Deus amado, que foi diagnosticada com coronavírus, ó Senhor, toca nela, Senhor, cura, Senhor, restaura com as Tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Senhor, cuida, meu Pai, deste país, Senhor, que está se prevenindo, ó Pai, contra essa peste, Senhor, que tem matado pessoas, Pai. Cuida dos Teus filhos, Pai. Cuida dos Teus filhos com as Tuas mãos, Senhor. Seja feito a Tua vontade, Deus, em nome de Jesus. E que este momento, Senhor, seja um momento, ó Pai, em que nós o reconheçamos como Senhor e possamos, ó Pai, receber o Teu poder, a Tua misericórdia, em nome de Jesus. Coloca as Tuas mãos sobre todos, Pai. Seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos vocês. E no momento que o Senhor nos permitir, nos encontraremos ali na Igreja Batista Getsemane, para juntos louvar ao Senhor, abraçar os irmãos, cultuar ao Senhor. Enquanto, queridos, nós não temos condições de fazer isso, vamos buscando o Senhor por aqui. Vamos cultuando o Senhor por aqui. E eu creio que o Senhor tem muito mais a fazer em nossas vidas. Agora, peço que nós possamos mais uma vez orar para encerrarmos esse momento de culto. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vou estar impetrando a bênção apostólica. Os irmãos estejam recebendo em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado, meu Pai, por este momento de culto. Obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor tem alcançado pessoas através desses vídeos, através dessas lives, Pai. Obrigado, Pai, porque eu sei que o Senhor falou aos corações hoje, Pai. Deus amado, em nome de Jesus,
Nos proteja durante essa semana que vai se iniciar, meu Pai, pois eu sei que muitas pessoas estarão indo aos seus trabalhos, meu Pai. Os proteja, Senhor, na ida, os proteja na volta e também durante o período de trabalho, Pai. Cuida, Senhor, para que nenhum mal chegue a essas pessoas que estão assistindo, Pai. Proteja, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço ainda que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as comunhões e as consolações do teu Santo Espírito estejam com o teu povo agora e sempre. E o povo de Deus diz amém. É 1 hora só.